Pessoal, senta que a história é longa, porque o que aconteceu hoje no Hungaroring foi uma daquelas classificações que a gente vai lembrar por muito tempo, uma verdadeira montanha-russa de emoções que começou com expectativa, passou por frustração, teve comemoração antecipada, drama com bandeiras amarelas, e terminou com um duelo de gigantes decidido por apenas 12 milésimos de segundo. 12 milésimos, vocês têm noção disso, é menos tempo do que você leva para piscar o olho, e no final quem levou a melhor foi Lando Norris, o atual campeão mundial, que arrancou a pole position das mãos de ninguém menos que Lewis Hamilton, o heptacampeão que já dominou esse circuito inúmeras vezes, e para completar esse pódio de classificação tivemos Charles Leclerc em terceiro com a Ferrari, mas calma que eu vou contar tudo nos mínimos detalhes, desde o desempenho do nosso Gabriel Bortoleto, que mais uma vez mostrou serviço e larga em 14º, até as eliminações surpreendentes e as polêmicas, que vão render discussão no paddock inteiro. Então segura na minha mão porque vamos começar do começo e não vou perder um único lance dessa história. O dia começou com a McLaren mostrando que veio para brigar, porque nos treinos livres eles já haviam dado indícios de que o carro estava com um ritmo forte, e na classificação isso se confirmou, com Oscar Piastri e Lando Norris andando muito bem desde o Q1, mas a grande surpresa inicial veio da Ferrari, que parecia ter encontrado o acerto mágico. No decorrer da sessão, e quando vimos Charles Leclerc e Lewis Hamilton andando forte, todo mundo começou a acreditar que a pole poderia pintar de vermelho, algo que não acontecia na Hungria há algum tempo, e a torcida italiana já estava se preparando para festejar, mas o destino, ou melhor, a genialidade de Lando Norris, tinha outros planos, e como se não bastasse a disputa lá na frente, a gente também teve um brasileiro mostrando personalidade no meio do pelotão, porque Gabriel Bortoleto, nosso representante na Audi, chegou para o Q1 com muita confiança e conseguiu cravar o 10º tempo logo de cara, mostrando que o carro estava respondendo bem e que ele estava com o pé no chão e a cabeça no lugar. Mas a classificação é traiçoeira e em poucos minutos tudo pode mudar, e mudou, porque Bortoleto teve uma volta deletada por limites de pista. Aquela história de que os pneus passaram um pouquinho além da zebra e os comissários não perdoam, e mesmo assim ele se manteve calmo, foi para a pista novamente e repetiu o 10º tempo, garantindo vaga no Q2 com autoridade e mostrando que não é novato nessa história, e aí a gente respira aliviado e pensa, agora ele vai brigar por um Q3, quem sabe um top 10, mas a Fórmula 1 tem dessas coisas, o coração da gente acelera e o destino prega peças, porque no Q2, quando Bortoleto já estava embalado em sua primeira tentativa rápida, eis que Isaac Adjar, o francês da Racing Bulls, rodou sozinho e acabou acionando uma bandeira amarela no meio do setor, e para quem não sabe, bandeira amarela significa que o piloto tem que reduzir a velocidade e não pode melhorar seu tempo. Então Bortoleto foi obrigado a abortar a volta, tirar o pé e jogar fora uma tentativa que poderia ter colocado ele lá em cima, e aí a situação ficou crítica porque com a bandeira amarela, o cronômetro foi zerando. Os minutos foram passando e a pressão foi aumentando, e quando a pista foi liberada novamente, já nos 2 minutos finais, o brasileiro tinha apenas uma única chance, uma bala na agulha, e ele foi o último piloto a abrir volta, tinha carro na frente, tinha trânsito, tinha pressão de saber que se errasse estaria fora, e mesmo assim ele colocou o carro no limite, fez uma volta limpa e cravou o 14º tempo, e olha, para quem está no seu primeiro ano na Audi, uma equipe que ainda está se encontrando, largar em 14º é um resultado muito respeitável, é uma posição que permite brigar por pontos, que permite sonhar com uma boa estratégia de corrida, e a gente sabe que no Hungaroring as ultrapassagens são difíceis, mas com um bom planejamento de boxes e pneus, dá para avançar. E eu já fico aqui na torcida para ver o Bortoleto somando os primeiros pontinhos da carreira, porque ele merece e o talento está mais do que evidente. E agora vamos para a parte de cima da tabela, porque as Ferraris, que tinham ido para o Q2 com pneus médios, uma estratégia ousada que poderia dar muito certo ou muito errado, resolveram colocar pneus macios na retomada e começaram a andar forte. E foi aí que Lewis Hamilton mostrou que a experiência pesa, porque ele colocou a Mercedes na frente com uma volta sensacional, enquanto Kimi Antonelli, o jovem prodígio da Mercedes, chegou muito perto de superar Norris, ficando apenas 2 décimos, mas não conseguiu, e na parte de baixo da tabela tivemos uma briga de foice nos últimos segundos, com Franco Colapinto se salvando por pouco e Fernando Alonso, que trouxe 16 modificações na Aston Martin para esta etapa, até conseguindo chegar ao Q2, mas não passou disso, ficando com o 16º tempo, uma decepção para a equipe que investiu pesado em atualizações. E os eliminados do Q1 foram Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, olha que nomes pesados. Ficando para trás, incluindo os 2 carros da Cadillac que não conseguiram render e os 2 da Williams que também tiveram um dia para esquecer, e no Q2, além do nosso Bortoleto, caíram Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Esteban Ocon e o próprio Fernando Alonso, mostrando que o grid de 2026 está mais equilibrado do que nunca. Qualquer um pode brilhar ou qualquer um pode passar vergonha,
E aí chegamos ao Q3, os 12 minutos finais, a disputa pela pole, e aqui o negócio ficou sério. Porque quase todos os pilotos foram para a pista com pneus macios novos, buscando cada milésimo, exceto Adjar e Hülkenberg que apostaram em compostos usados para tentar uma estratégia diferente, e Lando Norris foi o primeiro a mostrar as cartas, cravando um tempo de referência com 3 décimos de vantagem sobre seu companheiro de equipe Piastri, mas Lewis Hamilton, que já tinha sido mais rápido nos treinos, respondeu na hora e conseguiu superar o inglês da McLaren por 1 décimo, e a torcida da Mercedes já estava em festa, achando que a pole estava garantida, e aí os carros voltaram para os boxes, trocaram pneus, ajustaram a pressão, e voltaram para a pista para a tentativa final, o minuto derradeiro, e foi aí que o caos se instalou novamente, porque Max Verstappen, o tetracampeão que já tinha rodado sozinho antes, fez de novo. Rodou sozinho na curva 14 e acionou uma bandeira amarela no exato momento em que George Russell e Oscar Piastri estavam fazendo suas voltas rápidas, e com a bandeira amarela eles foram forçados a tirar o pé. Perderam a volta, perderam a chance de brigar pela pole, e isso abriu um caminho enorme para Norris, que estava chegando e não tinha ninguém na sua frente para atrapalhar, e ele aproveitou cada centímetro da pista, colocou a McLaren no limite. Fez a volta da vida dele e anotou 1 minuto e 17 segundos e 207 milésimos, e quando ele cruzou a linha de chegada, o cronômetro mostrou que ele tinha superado Hamilton por apenas 12 milésimos. 12 milésimos, gente, isso é menos do que um piscar de olhos, e a Ferrari, que já estava comemorando nos boxes achando que a pole era de Hamilton, ficou em silêncio, a Mercedes também, e a McLaren explodiu em festa, porque além de garantir a pole, Norris ainda contou com a sorte de ter seus principais rivais fora do caminho por causa da bandeira amarela, e para piorar a situação de Piastri, ele ainda foi atrapalhado pelo próprio Hamilton no Q3, com o heptacampeão fazendo uma volta lenta que prejudicou o australiano, e não para por aí. Porque Kimi Antonelli está sob investigação dos comissários por supostamente não respeitar a sinalização de bandeira amarela, o que pode gerar uma punição e mudar ainda mais o grid. Então a história ainda não acabou, e com essa pole, Lando Norris se torna o primeiro piloto que não é da Mercedes a conquistar uma pole position em 2026, quebrando um domínio que já estava ficando chato, e olha que coincidência, pela primeira vez na temporada, nenhum carro da Mercedes vai ocupar a primeira fila, com Antonelli em quarto e Russell em sétimo, enquanto a Red Bull de Verstappen, que vinha de um começo de ano complicado, larga em sexto, e a Ferrari de Leclerc em terceiro e Hamilton em segundo mostra que a corrida de amanhã vai ser um duelo de 3 equipes, McLaren, Ferrari e Mercedes, todas com ritmo de vitória, e a gente não pode esquecer da surpresa positiva da Alpine, com Gasly e Colapinto andando bem, e da Racing Bull de Adjar que quase conseguiu um resultado melhor, e também da Audi do nosso Bortoleto, que apesar do 14º lugar, mostrou evolução e consistência. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que o Norris consegue converter essa pole em vitória? Ou a experiência de Hamilton vai falar mais alto no domingo? Será que o Leclerc vai conseguir uma estratégia diferente para subir ao pódio? E o mais importante, será que o Bortoleto vai pontuar? Quantos pontos vocês acham que ele vai fazer? Deixem tudo nos comentários. E se você gostou dessa análise detalhada, se você é fã de Fórmula 1 e quer acompanhar cada lance da corrida de amanhã, não perca mais tempo. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também é apaixonado por velocidade e emoção, porque amanhã a largada vai ser às 10 da manhã e eu vou estar aqui ao vivo para comentar cada ultrapassagem, cada estratégia de boxe, cada erro e cada acerto, e eu quero ver a galera brasileira toda unida torcendo pelo Bortoleto, porque ele merece todo o nosso apoio. E para encerrar, deixa eu fazer um resumo do grid de largada para vocês já irem se preparando. Norris na pole, Hamilton ao lado, Leclerc em terceiro, Antonelli em quarto, Piastri em quinto, Verstappen em sexto, Russell em sétimo, Hülkenberg em oitavo, Adjar em nono, Tsunoda em décimo, e lá atrás, nosso Bortoleto em 14º, pronto para brigar e mostrar que o Brasil voltou com tudo na Fórmula 1. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, não se esqueçam do like, do inscreva-se e do sininho, e até amanhã, porque a corrida promete ser histórica, e vocês não vão perder isso por nada.